Você provavelmente já conhece o Ryojasauro? Não? Bem, eu vou explicar exatamente. Mas antes vou dizer aqui. Bom dia, bem-vindos ao canal Vinícius Carnotauro Brasil 2026. Vamos falar sobre o Ryojasaurus. O Ryojasauro, que é assim que eu vou chamar, foi um dinossauro quadrúpede que viveu durante o período Triássico na América do Sul, descoberto na Argentina. Ele poderia chegar até um tamanho de 7 metros de comprimento, devido à cauda e ao pescoço. Mas ele poderia ser bem maior do que isso. Ou seja, ele era simplesmente um gigante. É um parente do Plateosauro, um sauropodomorfo, da família dos Ryojasauridae. Viveu há 267 a 200 milhões de anos. Pergunte se eu errei o negócio. Tinha garras potentes e era totalmente herbívoro, com uma longa cauda, e também podia andar em 2 patas ou 4 patas. Foi um herbívoro totalmente diferente, de longa cauda, que era um pouco maior que o pescoço. E também era um excelente pegador de plantas. Ele usa as garras para alcançar as folhas das árvores e depois comê-las. E também dizem que os dentes não foram feitos para mastigar. Algumas pessoas dizem que ele pode chegar até 7 metros. Mas em alguns casos, alguns cientistas dizem que ele teria mais do que isso. Ele poderia chegar até 10 metros de comprimento quando adulto. O que faz um pouco mais de sentido. Com o seu nome científico, Ryojasaurus incertus. Talvez porque ele seja um dinossauro que não tem certeza se é incerto ou algo assim. Este dinossauro do Triássico argentino foi um gigante da época. Ele pode chegar até 7 a 10 metros de comprimento. E a cauda dele seria ótima para a defesa. Inclusive, ele sempre irá aparecer em qualquer outra forma. Ele pode aparecer em um projeto de um youtuber, ou pode aparecer em um filme. Inclusive, nome esse que significa lagarto de Rioja. Rioja tipo na Argentina, em latim. E ele poderia chegar até um tamanho máximo de 10 metros. Acabei de falar isso no começo, certo? E ele poderia chegar até também os incríveis 2 a 3 metros de altura. E até eles dizem que ele poderia ser um carnívoro, mas não, ele é um herbívoro mesmo. E suas garras eram ótimas para defesa, mas a cauda também. E até podemos ver um Hauisukidio predando o Ryojasaurus. E o nome Ryojasaurus significa lagarto de La Rioja, em latim, em La Rioja, na Argentina. Este herbívoro do Triássico não era tão famoso quanto o Plateosauro, mas ainda assim era um dinossauro bem interessante. E o peso dele é de 19 toneladas, talvez. E além disso, era um animal impressionante e muito bonito. E muitas pessoas se perguntam, tá, mas por que ninguém falou sobre que esse bicho existiu? Bem, porque alguns nem sequer sabiam dessa descoberta. E também a evolução dos saurópodes, como o Diplodocus, o Brontossauro, o Apatossauro, o Brachiosauro, entre outros. E até podemos dizer que ele também poderia ter vivido aqui no Brasil, já que se alguns dinossauros da Argentina viveram aqui no Brasil, então faz sentido alguns animais desse porte aí vierem aqui no Brasil saindo da Argentina. Mas isso é apenas teoria se eles realmente viveram.
Mas sim, é totalmente possível, porque foram encontrados vários fósseis de Ichthygoalastia, Listrossauro e entre outros. E você curtiu esse vídeo? Quer dizer, e você curtiu esse vídeo? Bom, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, ative o sininho das notificações, inscreva-se, claro, e comente aí embaixo, pois estou contando com todos vocês.